Essa é a nossa aula de número 8. E nessa aula de número 8, o artigo que nós vamos estudar é o artigo 6º, com o tema Convite para instituir o compromisso arbitral. Essa é a temática do artigo 6º. É isso que o artigo 6º ele aborda, né, na sua essência. Vamos então aqui passar para o artigo 6º e fazer a leitura, lembrando sempre que nós estamos fazendo a leitura da lei, tá? Aqui a lei, o artigo está na íntegra aqui da lei de número 9.307, que é a lei da arbitragem, a lei que regulamenta a arbitragem. Lembrando sempre também que o curso é a arbitragem que nós chamamos por equidade, tá? Sempre nesse sentido. O artigo 6º diz o seguinte: não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem. Então perceba que o artigo 6º ele traz sobre o tema aqui é sobre a instituição da arbitragem, ou seja, quando ela começa de fato, tá? Porque a arbitragem ela não começa enquanto não tiver aceitação do árbitro e o acordo das partes para assumir o compromisso arbitral, tá? Enquanto isso não acontecer, a arbitragem não está instituída, ainda que uma das partes ela aceite, né, levar o seu litígio para ser solucionado no juízo arbitral, ainda que o árbitro também, por sua vez, aceite, ainda não está instituída a arbitragem. Ela só está instituída de fato quando isso aqui que nós vamos ver agora acontecer. Então, o que precisa acontecer? A parte interessada manifestará à outra parte a sua intenção de dar início à arbitragem. Então, vem uma parte que está interessada em solucionar aquele litígio no juízo arbitral. Então, ela vem perante o árbitro, se ele for autônomo, né, que a lei chama de ad hoc, ou seja, um árbitro sozinho, para simplificar, tá? Ela vem para esse árbitro, ela pode ir também a uma câmara arbitral. Aí nós estamos falando de uma associação de árbitros que tem ali sempre número ímpar, tá? Porque a lei exige isso, tá? Ou ela vai num tribunal, ou numa corte, ou em outra instituição que tenha qualquer nomenclatura parecida com estas, tá? Então, nesse exemplo, vamos dar aqui que ela veio a um árbitro só, aquele que trabalha sozinho, tá? Então, ela manifestou a ele a sua vontade de solucionar aquele litígio com aquele árbitro. E ela conversou, o árbitro explicou para ela como que vai funcionar o procedimento arbitral e ela falou, ok, eu aceito, eu quero solucionar o meu litígio no procedimento arbitral. Está instituída a arbitragem naquele momento? Não. O artigo 6º diz o seguinte, vamos aqui. O artigo 6º diz que tem que manifestar a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem. Então, a outra parte, ela tem que ser acionada, convidada. E aí que vem o convite para instituir a arbitragem ou procedimento arbitral. A outra parte precisa ser acionada. Por que a outra parte precisa ser acionada? Se você assistiu às aulas anteriores, você vai ver que aqui parte do princípio que a lei de número 9.307 diz que é o princípio de autonomia das partes. Ou seja, as partes têm que concordar. Não basta uma apenas concordar.
as partes têm que concordar. E ainda tem uma questão: o árbitro também tem que dar o aceite, porque ele não é obrigado também a pegar aquele litígio para solucionar na arbitragem. Ele não é obrigado. Se ele se sentir incapaz, por exemplo, porque a matéria talvez demanda de um pouquinho mais de especialização na área, ou ele está achando um pouco difícil, né, para o conhecimento que ele tem, ele pode negar, ainda que as duas partes concordam. Ele pode negar. Então a gente está vendo aqui que para ser instituída a arbitragem, as partes têm que concordar, o árbitro também tem que concordar. Os três concordando, aí sim está instituída a arbitragem e tem que dar início aí à convenção de arbitragem. Aí você viu também nas aulas passadas, né, sobre a convenção de arbitragem, ou seja, os três estão concordando, então vamos agora convencionar as regras. E convenção de arbitragem, se você viu também na aula passada, você sabe que é sinônimo de compromisso arbitral, ou seja, é a mesma coisa, tá bom? Vamos prosseguir então. E aí, o que acontece? A outra parte tem que ser acionada, né? Por via postal, e aqui entra algumas coisas que a lei começa a falar. Olha, você pode chamar a outra parte por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação. O WhatsApp pode? Pode. Telefone celular? Pode também. Carta pelo correio? Pode. Só que aqui entra um detalhe muito importante. Deixa eu chamar a sua atenção. Nós estamos falando de um convite. Por quê? Porque as partes também não são obrigadas a solucionar o seu litígio na arbitragem. Então não é uma intimação, como acontece na justiça comum. Nananina, não. Não é uma intimação. É o quê? É um convite. Porque parte do princípio de autonomia das partes, as partes é quem tem o poder de escolha se elas querem ou não resolver o seu litígio na arbitragem. Então, o que nós estamos vendo aqui é um convite, tá bom? E aí, segue. Pode ser feito de que forma? Mediante comprovação de recebimento, convocando-a para em dia, hora e local certos. Então, olha só os requisitos desse convite. Tem que ter o dia, o horário e o local já tudo certo. Esses três requisitos aqui são obrigatórios, tá? Se você vai convidar, pelo WhatsApp, via postal, comunicação, qualquer outra comunicação, quais são os três requisitos? Tá aqui, dia, horário e local certos. Para quê? Para afirmar o compromisso arbitral. Então, a parte convocada, convidada, ela vai então conhecer o juízo arbitral, o procedimento arbitral, melhor dizendo, e também, nesse momento, depois nós vamos ver nas aulas que estão vindo aí, tá? Não vou só vou dar uma pequena introdução aqui sobre essa questão. E também saber se o juiz realmente ele é imparcial, porque o árbitro, depois nós vamos ver também numa aula que nós vamos estudar o artigo 18 da lei, tá? O árbitro é chamado de juiz de fato e de direito quando o procedimento arbitral está instalado, ou seja, ele tem poderes, não todos do juiz togado, tá? Mas ele tem poderes de juiz de fato e de direito. Quer ver um exemplo? Lógico que isso aqui é para as próximas aulas, tá? Ele deve, ele não pode, ele deve emitir uma sentença. Uma vez que ele aceitou solucionar o litígio na arbitragem, ele é obrigado a dar a sentença. E aí depois a gente vê nas próximas aulas regras da sentença, como fazer toda,
né, a junção de provas e etc. para poder justificar aquela sentença, tá? Sempre buscando o acordo, tá bom? Mas vamos continuar no nosso foco aqui, que isso é tema para as próximas aulas. Então, ele vai por via postal, por outro meio de qualquer comunicação. A gente já viu para quê? Para firmar o compromisso arbitral. Ou firmar ou não firmar. Porque cabe a ele o poder de escolher se ele deseja, se ele aceita o convite do árbitro ou da outra parte que a convidou, solucionar o seu litígio. Se ele foi convencido, eu quero solucionar sim, vamos dar um basta nisso, e a arbitragem, gostei, é um bom caminho. Então, está pronto para firmar o compromisso arbitral. Firmando o compromisso arbitral, tá ok agora? Instituída a arbitragem. Então veja como é esse processo do convite, né? A gente tem aqui no parágrafo único, não comparecendo, algumas regras, tá? Vamos ver aqui algumas regras relacionadas a isso, ao convite, tá? Porque tem várias possibilidades, pode acontecer muitas coisas. E a lei, prevendo isso aí, colocou aqui algumas regras para somar o caput aqui, né, desse tema. Então vamos lá. Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte fazer o quê? Propor a... Então veja só, deixa eu só voltar aqui para você entender direitinho. Ela foi convocada, mas suponhamos que ela não compareceu. Se ela não compareceu, vai acontecer alguma coisa. Agora, se ela compareceu e não aceitou, ela recusou-se a firmar o compromisso arbitral, vai acontecer também a mesma coisa aqui. Então, a resposta para essas duas perguntas está aqui, ó. Vamos lá? Parágrafo único, continuando. Demanda de que trata o artigo 7º dessa lei perante o órgão do Poder Judiciário a quem originalmente tocaria o julgamento da causa. Simples assim. Ou seja, se ela não compareceu, é escolha dela, ela tem direito. Não é uma intimação, é um convite. Autonomia das partes, vai lembrando. Ela não compareceu, então leva para a justiça comum. Agora, ela compareceu e não aceitou, leva para a justiça comum. Então, não tem como solucionar a questão no juízo arbitral. Tá certo? Então, essa aula fica por aqui. Vamos dar continuidade e vamos para a nossa próxima aula.